Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Desejo a todos uma ótima segunda-feira. Que o Senhor continue nos abençoando, nos iluminando, passando a compartilhar a palavra nas nossas vidas, a qual o Senhor falou comigo, falou no meu coração. Tenho certeza que falou ao teu. Amém. Se encontra no livro de Lucas, capítulo 2, fala assim, o nascimento de Jesus. Fala assim, naqueles dias o imperador Augusto decretou o recenseamento em todo o Império Romano. Esse foi o primeiro recenseamento realizado quando Quirino era governador da Síria. Todos voltaram à cidade de origem para se registrar. Por ser descendente do rei Davi, José viajou à cidade de Nazaré da Galiléia para Belém, na Judéia, na terra natal de Davi, levando consigo Maria, sua noiva, que estava grávida. E estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o primeiro filho, um menino, envolveu numa faixa de pano e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu vou ler aqui novamente o 6, fala assim, estando eles ali, chegou a hora de nascer o bebê. Ela deu à luz o primeiro filho, menino, envolveu em faixas de pano e deitou na manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então, aqui eu quero falar sobre a providência de Deus, sobre a simplicidade, a qual o Senhor nasceu. Muitas vezes a gente perde essa simplicidade no nosso coração, A gente se perdemos em meias coisas, esquece de que coisas grandes, podem nascer em lugares simples, Então que a gente não sabe, fala, Senhor, traz essa simplicidade do agradecer, sabe, do você estar em algum lugar, estar com alguém, aproveitar o momento, e falar assim, obrigado por essa oportunidade que o Senhor me deu, E aqui foi Maria, ela não estava nos melhores lugares, Não estava, porque fala que eles viajaram, por conta desse receamento que o governador fez, mas houve imprevisto e o Senhor, ele veio nascer, ali, naquele momento, naquela situação. Eu acredito que não foi nem imprevisto, porque Deus sabe todas as coisas, E ali foi uma lição até para nós mesmos, porque o Senhor, ele nos ensina. E fala assim, que naquela hospedaria não havia lugar para eles, Então, eu fico pensando assim, que eu falo assim, que nós possamos ter ser pessoas visionárias, ter mais humildade, ter mais graça, porque um casal, uma mulher grávida, não tem lugar na hospedaria, Mas tudo bem, mas Deus proveu. E eu quero falar hoje sobre essa simplicidade, de Jesus nascer, no lugar de animais, uma manjedoura, um lugar a qual era um lugar que servia para alimento dos animais, dos bois, dos cavalos, e Maria colocou Jesus ali naquele lugar, mas não é o lugar, são as pessoas, Então eu quero falar para você, Maria, ela estava com a pessoa que ela amava, que estava ali com ela, que era José. José estava com Maria, então ela havia segurança com ela, Ela não estava sozinha, Isso é muito importante. A Bíblia fala assim pra gente não andar só, Que dois é melhor que um. Então Maria estava com José estava dando todo o suporte para ela, não estava dando financeiro, mas estava dando ali a presença, o emocional, a segurança, E ela estava tendo o filho dela, que é o maior presente que Deus pode nos dar, é um filho, Então ela estava com o filho de Deus, Coisa assim extrema, maravilhosa. Eu falo assim que eu tava pensando, Maria, ela não podia imaginar que um momento tão simples daquele, numa situação tão difícil daquela. Hoje, a gente vê que na época de Natal, muitos lugares você passa em casas, e tem luz, manjedoura, tem uma coisa tão simples, como que Deus produz algo grandioso, A gente não tem noção de que hoje a gente vê coisas assim grandes, esplendorosas, sai no shopping, aquela coisa linda, as crianças tiram foto, mas você não sabe de onde veio a origem, a causa, o sofrimento, mas também a glória, o tamanho da glória que foi naquele momento, a qual Maria, ela teve o Filho de Deus na manjedoura, mas não era o lugar em si, mas ela era o que estava, o acontecimento, era quem estava com ela, Então a gente não perca, a gente não perca essa visão de olhar, e às vezes você pode ser numa calçada, com a pessoa que você gosta, é um momento especial, Você pode, é claro que é bom conforto, A gente não pode ser hipócrita, Coisas boas são muito bom, mas que a gente pode falar assim, mas aquele cheiro que te lembra, Aquele cheiro do café, aquele cheiro da tua mãe, Coisas simples. Então Jesus, ele vem nos ensinar que a simplicidade, ela é maior que tudo. Então a gente não perca isso em nossas vidas, Aqui eu achei lindo, vou ler para nós, que fala sobre o pão diário, que fala assim, o Natal de Maria.
Maria, porém, guardava todas essas coisas no coração e refletia sobre elas, né? Então, quando Jesus nasceu, né, os pastores veio, né, e falaram que foi dito, os anjos disseram a ele que o Filho de Deus tinha nascido, e ela guardava tudo no coração dela, a gente guardava tudo no nosso coração. Ou era apenas uma noite bucólica e silenciosa naquele frio, ao entardecer de Belém, em que uma adolescente amedrontada deu à luz o Rei dos Reis. Maria suportou a dor da chegada do seu bebê sem a ajuda de mais ninguém, além das mãos ásperas do carpinteiro José, seu marido. Quem sabe os pastores no campo ouviram a serenata que os anjos cantavam para o bebê, mas Maria e José só ouviram o som dos animais, a agonia do nascimento e os primeiros choros do Deus encarnado em forma de bebê. Uma estrela brilhou no céu escuro que circuncidava a estrebaria onde estavam, mas a cena da manjedoura era sombria para José e Maria, seus dois visitantes. Quando José colocou o infante nos braços de Maria, uma combinação de admiração, dor, temor e alegria deve ter passado no seu coração. Ela sabia, por causa da promessa do anjo, que aquele pacotinho era o filho do Altíssimo. Fitando primeiramente os olhos do bebê e depois os de José, em meio à penumbra, ela deve ter se questionado como cuidaria daquele cujo reino jamais se acabaria. Maria tinha muita coisa a ponderar em seu coração naquela noite especial. Agora, após mais de 2000 anos, cada um de nós precisa considerar a importância do nascimento de Jesus, sua subsequente morte, ressurreição e promessa de retorno. Fala assim, ó, Senhor, assim como Maria refletiu sobre todas as maravilhas do teu nascimento, vamos nos confortar nas maravilhas do teu amor e graça, que fizeram vir para seres o nosso Senhor e Salvador e Rei. Deus vive conosco para que pudermos viver com Ele. Amém? Ficamos com esse pão diário, com essa reflexão, né? Às vezes fala assim que o imprevisto ele pode acontecer, mas você possa confiar que o Senhor ele supre as nossas necessidades, né? Eu acredito que José sendo carpinteiro, né? Maria podia ter feito todo aquele enxoval pro neném para recebê-lo de maneira, né, mais confortável, mas houve nessa situação a qual Deus não desamparou. Deus nunca nos desampara. Amém? Então que você possa com as palavras no seu coração, sabendo que a simplicidade, né, é uma das maiores. Jesus, o maior, porque ele é o maior, ele é o Filho de Deus, o Rei dos Reis, ele nasceu na simplicidade e sempre foi muito simples, nem ainda sendo o dono do mundo, ainda sendo o Rei dos Reis, né? Então, que você possa ficar com a palavra no seu coração, dê graças por tudo, dê graças pelo pão de cada dia, pelo teu trabalho, né? Por estar de carro, por estar de a pé, por onde você, o que você for resolver, fala, Senhor, me ajuda, Jesus, e que eu possa, sabe, voltar ao primeiro amor, né? Voltar àquela manjedoura e saber que Deus encontrou todas as coisas. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, por esse dia, por essa segunda-feira, Senhor, o Senhor usa pequenas coisas, ó Pai, para fazer grandes coisas, ó Deus. Hoje nós vemos, Senhor, meu Deus, meu Pai, muitas, Pai, homenagens, Senhor, muitas cores, enfeites, luzes, mas o teu filho, Pai, ele nasceu na manjedoura, Pai, às vezes eu nem poderia ter luz sobre aquele lugar, Papai, mas a maior luz estava nascendo, Senhor, sobre aquela manjedoura, porque o Senhor fala que é a luz do mundo, ilumina o meu irmão, ilumina a minha irmã, Pai, com essa palavra, que haja luz sobre os seus rostos, ó Pai, sobre o seu coração, e tudo que eles for fazer, Senhor, que seja, Senhor, bem sucedido, Pai, abençoado por Ti, ó Pai, abençoa a nossa casa, livra-nos do mal, Senhor, e traz a nós, ó Pai, o verdadeiro amor, Pai, em nome de Jesus, Senhor, amém. Amém? Essa pessoa que essa palavra no seu coração, né? Que essa palavra possa te iluminar e que você saiba que o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém? Poderia não ter luz naquela manjedoura, mas havia uma estrela no céu iluminando, né? E dando direção aos pastores. Então, é lá que o menino está. Amém? Então, que essa palavra seja, sabe, direção para a tua vida e que você saiba que é no Senhor que nós temos salvação. Que essa palavra no seu coração, os abençoe a última semana. Em nome do Senhor Jesus, amém. Beijo, fiquem com Deus.